Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Retomamos o argumento que desenvolvemos no primeiro bloco, estamos no segundo e último bloco do nosso encontro semanal. Programa Luz da Vida, hoje tratando de uma virtude muito pouco conhecida, a virtude da esperteza, a virtude da sagacidade, conhecida pelo nome difícil, mas se familiarize com ele, por favor, a virtude da solércia. Solerte é o virtuoso que tem a virtude da solércia, ou a virtude do ardil, a virtude da esperteza, a virtude da sagacidade. No primeiro bloco, nós citamos duas passagens dos evangelhos onde nosso Senhor Jesus Cristo manifesta esta sagacidade, esta esperteza. Muitas outras ocasiões também, nos evangelhos, nós temos Jesus o sagaz, Jesus o esperto. Essa mulher foi flagrada em adultério. É lícito apedrejá-la ou não? Eles emparedaram nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus dissesse é lícito, eles iriam criticá-lo. E onde está a sua misericórdia? Se Jesus dissesse que não era lícito, eles iriam atacar nosso Senhor como desobediente da lei de Moisés, que previa a lapidação. Jesus sai não pela tangente, mas com uma sagacidade tremenda. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles foram embora, jogaram as pedras, a começar dos mais velhos. Jesus o sagaz, Jesus o esperto. A sagacidade, nós já vimos o que é aquela justa disposição, fácil e rápida, para os meios que nós devemos utilizar para nos sairmos de uma determinada situação. Agora, nós vamos ver São Paulo, o esperto, São Paulo, o sagaz, o vivo, o ardiloso, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Numa sinuca de bico, como dizem os jovens, num momento muito delicado de confusão, de convulsão social, ele está diante de pessoas que querem vê-lo morto, que querem linchá-lo, que querem matá-lo. As autoridades religiosas, as autoridades civis e o povo insuflado contra São Paulo. E agora, o que é que Deus vai presentear, com que Deus vai presentear São Paulo para ele se sair dessa? Ele está pregando o nome de Jesus. E vejamos como ele se sai. Ia ser linchado, ia ser morto. E na hora, Deus lhe deu essa agudez, essa esperteza, essa sabedoria, o ardil que é próprio dos discípulos de Cristo. Atos, capítulo 23, versículos de 6 a 10. Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus e a outra de fariseus, e disse em alta voz: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos, é que sou julgado. Ao dizer ele estas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus e dividiu-se a assembleia. Pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem uma e outra coisa. Originou-se então grande vozeria. Levantaram-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente: não achamos mal algum neste homem. Quem sabe se não lhe falou algum espírito ou um anjo? A discussão fazia-se sempre mais violenta. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por eles e mandou aos soldados que descessem e tirassem do meio deles e o levassem para a cidadela. A esperteza que Paulo aqui manifestou. Eu estou pregando Jesus e tanto fariseus e saduceus não estão satisfeitos. Mas há alguma coisa que eu prego que os fariseus acreditam: a ressurreição. Então, ele jogou essa verdade para dividir os adversários, porque os fariseus acreditam na ressurreição, mas os saduceus não. É pela esperança da ressurreição que eu estou sendo julgado. Ao ouvirem isso, os fariseus disseram: mas ele não disse nada demais. E aí a confusão entre eles, a divisão. Que esperteza! E Paulo foi tirado pelos soldados e aquilo que eles pretenderam não se concretizou.
Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas, versículo 8, no final da parábola do administrador infiel, diz uma frase que muito se aplica a esse nosso raciocínio, que se aplica a essa virtude da solércia, que na vida dos maus se torna um defeito. É mal utilizada essa capacidade na vida dos filhos deste mundo. Escutemos o que Jesus diz. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. Os filhos da luz são os discípulos de Cristo. Os filhos deste mundo são aqueles que vivem nas trevas. Deus deu essa capacidade a todo ser humano de se sair rápida e facilmente em determinadas situações de problemas imprevistos, inusitados. O cristão não é um espertalhão, mas ele deve ser esperto. Importa que na nossa oração nós peçamos a Deus essa virtude. Na minha terra se diz, para o esperto, quando fulano vinha, eu já ia. Ou quando eu ia e ele vinha, na verdade ele nem sabia que eu já estava indo. Esperteza. Não apenas no trato com os malvados, com os espertos, com os enrolões, com os embusteiros, com os enganadores, mas em todas as ocasiões da nossa vida. Solércia. Um presente de Deus que nos permite descobrir na hora qual a melhor palavra. Que muitas vezes, uma, duas ou três, cala a boca dos maus, dos arrogantes, dos prepotentes, dos insolentes. Um presente de Deus, uma dádiva do Espírito Santo que nos ajuda a sair de situações delicadas, perigosas, constrangedoras. Solércia que coloca por vezes no nosso coração o propósito de silenciar agora. Porque se eu falar alguma coisa, as coisas ficam difíceis. Porque é prudente silenciar para depois agir ou para depois falar. Solércia que em determinada situação nos leva a não dizer tudo ou a falar pouco ou a dizer realmente aquilo que precisa ser dito. Solércia que por vezes se manifesta como uma reação de emparedar o adversário, de colocá-lo em saia justa, como dizem os jovens, de enfrentá-lo com educação, com polidez, mas com sagacidade. Sobretudo quando esta pessoa se insurge contra nós, na presença dos outros. Desarmá-la, às vezes é preciso. Tapar a boca dessa pessoa, às vezes é oportuno. A questão é como fazer isto. A solércia se manifesta ali, onde não há tempo para você refletir, porque é tudo muito rápido, porque foi instantâneo. Oh, meu Deus, agora, às vezes, numa fração de segundos, o presente de Deus chega até nós. Diga isto, ou então faça isto, ou então não faça isto. Esperto, astuto, ousado, atrevido. Nós não gostamos, não costumamos atribuir a nosso Senhor Jesus Cristo esses adjetivos, mas, por favor, existe um santo atrevimento. Existe uma santa ousadia.
Existe uma santa sagacidade. É a santa esperteza. O lamento de nosso Senhor Jesus Cristo no texto do Evangelho de Lucas ainda há pouco realmente é uma verdade. E temos que reconhecer, na prática do mal, no mundo das trevas, há muita gente ardilosa, há muita gente esperta, muita gente furba, muita gente com um raciocínio brilhante, que arma, que arquiteta, que pensa, que estrutura, que sistematiza. Muito bem. Essa capacidade Deus deu para você também, cristão. Bobo não. Você deve ser educado, deve ser fino, deve ser gentil, mas não idiota. Na minha terra Alagoas se diz, não confundir gentileza com gentileza. O leso é aquele que não gira bem da bola. Gentil, educado, mas não bobo. Uma serpente astuciosa, prudente, ousada, que está atenta às ciladas do inimigo, às propostas, às meias-verdades, às insinuações, às jogadas verdes para colher maduras, para usarmos um ditado popular. Senhor, ajuda-nos com Teu Espírito nessas situações difíceis e concede-nos, ou pelo menos presenteia-nos com aquilo que já colocaste dentro da nossa natureza, a virtude da solércia, da ousadia, da sagacidade. Ajuda-nos a refletir nas Tuas palavras, prudentes como as serpentes, que em determinadas ocasiões inusitadas dos nossos lábios saiam palavras para confundir os que querem nos confundir, para atrapalhar os que querem nos atrapalhar, para calar a boca daqueles que querem nos derrubar. Oh, Tu reagiste, sim, algumas vezes diante desses embusteiros, enrolões, enganadores, falsos, perversos, de segundas intenções, escribas e fariseus e doutores da lei e alguns outros adversários. Tu os enfrentaste com essa firmeza, com essa inteligência, com esse ardil que nos impressionam tanto. Seja louvado, Senhor, o Teu santo nome, o Teu Santo Espírito que nos presenteia com o dom da sagacidade, a virtude da santa ousadia, da santa intrepidez, do santo atrevimento, a virtude da solércia. Amém.